Olá, meu querido amigo, minha querida amiga imigrante. Quem é Jesus para você? Você o procura na igreja? Fique por aqui e receba uma palavra de paz e esperança para a sua vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a igreja hoje celebra com muita alegria o 21º domingo do tempo comum. No evangelho de hoje, vemos Jesus como que fazendo uma pesquisa entre os discípulos para saber se as pessoas sabiam quem de fato era ele. Não que ele não soubesse, afinal, sendo Deus, ele sabe todas as coisas. Mas, na verdade, Jesus queria saber da boca dos discípulos se eles haviam entendido quem ele era. Pois bem, eles respondem: Para alguns é João Batista, para outros Elias, para outros Jeremias ou algum profeta. E aí Jesus vem com aquelas palavras que mudam a vida de qualquer um. E vós, ou seja, e vocês, que dizem que eu sou? Sabe, quando eu medito o Evangelho, eu gosto de imaginar a cena do que está acontecendo. Eu me coloco dentro do ambiente e fico vendo tudo ali. O rosto de cada um, a reação de cada palavra, todas as coisas. Eu sei que eu não posso provar nada que medito, mas me ajuda muito nessa meditação. Em especial, nessa que estamos vendo hoje, eu gosto de ver Jesus caminhando com os discípulos e eles contando tudo o que estava acontecendo, falando da multiplicação dos peixes, das curas, das palavras de Jesus para as pessoas e o que as pessoas comentavam. Gosto de ver os discípulos muito descontraídos, falando com um sorriso nos lábios, brincando uns com os outros e respondendo a Jesus. De repente, Jesus faz essa pergunta e todos param. Imediatamente o clima muda e todos ficam sérios e um grande silêncio acontece. Afinal, quem se atreveria a dizer a Jesus quem ele realmente era? Aí vem Pedro, sempre Pedro, e rompendo o silêncio faz o seu ato de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sim, Pedro havia entendido, Jesus é o Messias, aquele que todos esperavam, o Salvador, o Filho do Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tirou o povo escolhido da escravidão do Egito com um braço forte, o Deus que sempre foi fiel a Israel, apesar de não encontrar no povo a mesma fidelidade, e que cumpria a promessa e estava ali diante deles. Imagino nesse momento os discípulos como que cambaleando, com as pernas bambas, como resistir de pé diante da presença de Deus. O desejo do corpo e da alma é se prostrar diante do Criador. Jesus então se vira para Pedro e elogia dizendo: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus.
Jesus revela a Pedro e aos discípulos que quer uma igreja. Que essa igreja não pode ser destruída por nada, nem por nós, porque é uma instituição divina e não humana. Jesus muda o nome de Simão para Pedro e o institui como líder dessa igreja que irá nascer no Pentecostes, para que possa permanecer até que ele venha pela segunda vez no fim dos tempos e resgatar a todos os que forem fiéis a Deus e a sua igreja. Quantos ensinamentos, quantas informações poderíamos tirar desse evangelho? E para não alongar, vamos ficar apenas na questão da igreja fundada por Jesus Cristo. Veja só, primeiramente, Jesus quis fundar uma igreja. Vimos isso no Evangelho, apesar de tantas vezes ouvir algumas pessoas dizendo erradamente: Jesus nunca quis fundar uma igreja. Como não? Mostra esse texto para a pessoa e essa falácia acaba. Segundo, Jesus disse que sob Pedro, a pedra, construirá a igreja dele. Ele não falou que construirá as igrejas dele. E com todo respeito às mais de 2.000 igrejas cristãs espalhadas pelo mundo inteiro e que muitas vezes fazem um trabalho importantíssimo, mas Jesus fundou apenas uma igreja. E essa igreja tem um nome: Igreja Católica. As outras igrejas foram fundadas por outras pessoas que se revoltaram contra a igreja. Aí temos outros fundadores como Lutero, Calvino, Macedo, etc. Mas a única fundada por Jesus é a Igreja Católica. E se Jesus fundou a sua igreja e por ela deu sua vida, por que não procurá-la? Por que viver sua fé de forma isolada? Por que se afundar nos problemas e não buscar ajuda em um padre, na comunidade paroquial, num grupo de oração? Veja só, se você fica doente e não procura um médico, o que pode acontecer? E quanto mais cedo procurar um médico, não será melhor? Aí você diz: mas eu vou procurar um padre que é tão pecador quanto eu? Sim. Primeiro porque Jesus quis assim. Ele poderia ter dado um jeito para que as pessoas entrassem em contato direto com ele, mas ele quis construir uma igreja. E que seja feita a vontade dele, não a nossa. Depois, Jesus escolheu um homem como Pedro, um homem que fraquejou ao caminhar sobre o mar, um homem que mais tarde o negaria por 3 vezes, mesmo dizendo momentos antes que morreria com ele se preciso fosse. Um homem cheio de falhas como eu e você. Então não nos cabe julgar ninguém, quanto mais um padre que abriu mão de tudo para servir a Deus, a igreja e a você. Então, no meio dessa pandemia toda, as igrejas estão abertas novamente. Tome todas as precauções e vá para a missa. Participe da Eucaristia. Jesus te espera ansioso para te encontrar em corpo, sangue, alma e divindade e fazer de você um sacrário vivo de amor que espalha esse amor aonde for. Faça como Pedro e faça essa proclamação de fé diante do Senhor. Ele te espera de braços abertos e quer te dar o que você não encontrará em nenhum lugar: a paz para viver nesse mundo cercado de incertezas. Aqui é o diácono Alexandre Martins. Até a próxima e que Deus te abençoe e te proteja sempre. Santa Madre Cabrini, rogai por nós.